A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração. Querido líder que está me acompanhando aqui através desse vídeo, eu quero ministrar algo da parte de Deus para você, uma palavra da parte de Deus. Eu acredito que vai edificar a sua vida. O Senhor ministrou no meu coração o que líderes vencedores fazem em tempos de crise. Então, nós estamos passando mundialmente um momento de muita crise, e isso tem nos tocado como igreja, tem checado as nossas realidades e a nossa crença naquilo que nós estamos fazendo. E eu acredito que eu tenho uma palavra de Deus para incendiar o seu coração e para estimular você a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então, primeiro ponto, líderes vencedores em tempos de crise, eles se posicionam. Para falar disso, eu quero falar sobre Josué. A palavra diz em Josué, capítulo 1, versículo 2 e 3, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. O que o Senhor está dizendo aqui então para Josué? O Senhor está dizendo para Josué, eu tenho algo para fazer na sua vida e através de você. Josué, eu tenho uma obra para fazer através da sua vida. Eu fiz até certo ponto com Moisés, mas agora eu tenho algo para fazer na sua vida. Mas para isso, Josué, você vai precisar se posicionar. Você vai precisar se colocar na posição que eu já te estabeleci. Então agora se disponha. Sabe, irmãos, eu acredito que muitas vezes nós perdemos coisas em Deus por não nos posicionarmos. Por não nos posicionar diante das situações numa posição que Deus mesmo já nos estabeleceu. Então veja bem, esse é o momento de você se posicionar. Deus estabeleceu você como líder na casa dele. Então essa postura que você deve ter, uma postura de alguém que é líder, de alguém que é instrumento da parte de Deus, de alguém que é boca de Deus. Sabe, muitas vezes para você ser boca de Deus, basta você se dispor a abri-la. Basta você se dispor a abrir a sua boca. Como o Senhor disse para os discípulos lá em Mateus, não se preocupe com aquilo que vocês têm que falar, porque quando você abrir a sua boca, eu vou colocar as palavras. Se posicione nesses dias, porque Deus tem algo para fazer através da sua vida. Segundo ponto, líderes vencedores em tempos de crise, eles buscam ao Senhor. Salmo 84, versículo 10, diz, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Sabe, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ele era alguém que amava a presença de Deus. Ele era alguém que amava estar com o Senhor. Sabe, irmãos, antes de você fazer algo para Deus, o desejo do Senhor é que você esteja com Ele. A Bíblia diz que Jesus chamou os 12 discípulos antes de qualquer coisa para estarem com Ele. A vontade de Deus é que você esteja com Ele nesses dias. Sabe o que é maravilhoso? A Bíblia diz que um dia Davi desejou fazer uma casa para Deus. E o Senhor perguntou para ele, estava lendo recentemente no livro de Crônicas, e o Senhor perguntou para ele, falou, Davi, mas quem te disse que eu quero uma casa? Quem te disse, em algum momento, em alguma época, eu pedi para que alguém construísse uma casa para mim? Sabe, o Senhor nunca havia pedido. Mas a questão é que quando você se relaciona com Deus, você começa a perceber o que está no coração de Deus. A estratégia do diabo nesse tempo é deixar você cada vez mais distante, cada vez mais indiferente, cada vez mais passivo, cada vez mais longe da vontade de Deus para a sua vida. Mas nesse tempo, se posicione. Se posicione e decida buscar a presença de Deus. Sabe, nós gostamos de romantizar muito as coisas, irmãos. Mas mesmo que você não esteja morrendo de vontade de orar, faça da mesma maneira. Separe um tempo. Nem que você estipule, eu vou orar meia hora por dia. Você coloca lá no relógio, meia hora. Já orei 20 minutos, ainda falta 10. Não tem problema. Faça dessa maneira, porque com o tempo o Senhor vai constrangendo você e o desejo pela presença dele vai aumentando no seu coração. Mas muitas vezes você vai perceber, o difícil é começar. É você se dispor a abandonar outras coisas
e se dispor do tempo para você buscar o Senhor. Faça isso. Líderes vencedores buscam a presença de Deus. Terceiro ponto, líderes vencedores, eles se apegam à palavra de Deus para a sua vida. Se apegam à palavra de Deus. Claro, eu estou dizendo da palavra escrita, né, da Bíblia, sim, mas das palavras que Deus ministrou no seu coração. Você tem palavra de Deus no seu coração. Esses são dias de você se lembrar que você foi estabelecido porque um dia Deus deu uma palavra para você. Um dia Deus queimou uma palavra no seu coração. É dia de lembrar aquilo que te dá esperança, como diz em Lamentações. Se lembre daquilo que te dá esperança, se lembre daquilo que faz com que você mantenha o seu coração aceso, incendiado, fervoroso pelo Senhor. Se apegue à palavra de Deus nesses dias, sabe por quê? Porque no dia mau, o que vai sustentar você é a palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus, permaneça na palavra de Deus. Então a Bíblia diz a respeito de Simão, lá em Lucas 5, capítulo 5, versículo 5, que fala sobre a pesca maravilhosa, milagrosa, que Simão falou para Jesus, Jesus mandou que eles jogassem as redes. E ele disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sabe de uma coisa? Só vale a pena insistir em algo com uma palavra de Deus. Só vale a pena investir em algo quando você tem uma palavra de Deus. E eu tenho certeza, você é líder na casa de Deus. O Senhor ministrou uma palavra sobre o seu coração. Uma palavra para salvar os perdidos. Uma palavra talvez de um chamado pastoral, ministerial. Uma palavra para ser instrumento de Deus, para ser boca de Deus nessa geração. Oh, irmãos, talvez para tempos como esse, que o Senhor nos chamou, como foi falado para a rainha Esther. Quem sabe se não para um tempo como esse que o Senhor chamou você para liderar na casa dele, para nesse tempo de escuridão você ser luz na vida das pessoas. Lance nesses dias a palavra, sua vida, o seu coração, sobre a palavra que Deus tem para você. Pastor, eu não tenho uma palavra de Deus queimando no meu coração. Peça para o Senhor, busque uma palavra da parte de Deus. Eu creio que o Senhor está falando com você nessa hora. Perceba o Espírito Santo de Deus ministrando no seu coração. Quarto ponto. Líderes vencedores em tempos de crise não negociam as suas atribuições. Sabe, a queda de Davi, do rei Davi, se deu justamente por isso, porque ele negociou as suas atribuições. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 e 2, diz o seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Veja bem, irmãos, no tempo dos reis saírem à guerra, o rei Davi ficou em casa. Fazia parte da sua atribuição, fazia parte das responsabilidades, da posição que Deus havia estabelecido ele. Mas mesmo assim, enquanto os seus discípulos foram para a guerra, seus servos foram para a guerra, ele permaneceu em casa. Isso é um grande risco, quando você abre mão das atribuições que dizem respeito à posição que Deus estabeleceu você. Isso é um grande risco para nós. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Sabe, não sei se você percebe aqui, mas ele estava dormindo à tarde. E aparentemente ele estava ocioso, porque ele estava passeando pelo palácio como quem não tem o que fazer. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa, Batseba. Ele estava ali ocioso, olhando pelo Windows, pela janela, olhando o que não devia. Cuidado, porque quando você abre mão das responsabilidades que Deus colocou na sua vida, na sua mão, o risco de você olhar o que não deve, se alimentar daquilo que não deve é muito grande. Perceba da parte de Deus esse tempo. Esse é um tempo que o diabo tem nos atacado muito. E em nome de Jesus, você é guardado. Você é guardado, mas decida em nome de Jesus. Não abra mão das atribuições da sua função de liderança.
Não abra mão de cuidar dos seus discípulos, não abra mão de aconselhar, não abra mão de ir atrás, não abra mão de falar da parte de Deus. Não tenha medo, em nome de Jesus, o Senhor te estabeleceu, o Senhor te colocou e você vai ser um instrumento, você é um instrumento nas mãos de Deus para edificar a vida dos seus discípulos. Não permita que o diabo roube isso de você. Já tá bom, Deus já fez. O que eu poderia fazer mais nesse tempo? Perceba o Espírito Santo falando com você. A minha oração hoje é essa, para que o Espírito Santo ministre no seu coração. E você se posicione nele, e você se apegue à palavra dele, e você decida não abrir mão das atribuições que Deus estabeleceu. Quinto ponto, líderes vencedores em tempos de crise, eles forjam alianças com os iguais. Eu fiz questão de escrever essa palavra forjam, porque, como eu já disse, nós temos o costume de romantizar demais as coisas. Pastor, as coisas acontecem de maneira natural, as coisas acontecem de maneira espontânea. Sabe, nem sempre. As coisas mais importantes que nós temos na vida são frutos de uma decisão. Decida forjar alianças com quem tem o mesmo coração que você. Cuidado ao andar com pessoas que não têm o mesmo coração que você, porque o risco de você passar a ter o mesmo coração que elas é muito grande. Olha o que a palavra do Senhor diz. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E na versão NVI diz o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, em duas versões diferentes, as conversações e as companhias, elas corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você tem permitido que entre na sua vida. Cuidado com conversas que você tem permitido. Cuidado com aquilo que você tem se alimentado. Isso está diretamente ligado àquilo que você se alimenta. Cuidado, em nome de Jesus. Não sou eu simplesmente que estou dizendo, é a Bíblia. As más conversações e as más companhias corrompem os bons costumes. Mas saiba de uma coisa, o inverso também é verdadeiro. As boas conversas e as boas companhias produzem em nós bons costumes. Ande perto de pessoas que edificam a sua vida. Ande perto de pessoas que falam da parte de Deus para você. Sabe, esse é um tempo, mais do que sempre, de nós estarmos perto um do outro. Pastor, mas não tem jeito, tem um distanciamento, tem toda essa situação. Esteja perto, fazendo uma ligação, fazendo uma chamada de vídeo, mandando uma palavra, recebendo uma palavra, mas procure se relacionar, ter conversações e companhias que edificam você. Fuja de gente maledicente, que fala mal. Fuja de gente que não te edifica, que não fala da palavra, que não conduz você e te estimula a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Fuja de conversas como do tipo, será que a igreja vai permanecer nesse tempo? Será que realmente vale a pena todo esse seu esforço? Será que vale a pena correr o risco? Isso é a voz do diabo falando na sua mente. Fuja disso em nome de Jesus. Fuja disso, se relacione com quem edifica a sua vida. E o sexto e último ponto. Líderes vencedores, em tempos de crise, eles inspiram outros a fazer o mesmo que ele. Eu quero usar ainda como exemplo o rei Davi. A Bíblia diz em 1 Samuel 22, versículo 2, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. A Bíblia diz que os discípulos de Davi, os servos de Davi, eram homens que se achavam em aperto, endividados, amargurados de espírito, e ele se tornou o líder deles. Talvez a sua célula está desse jeito. São endividados, amargurados de espírito, sabe, pessoas problemáticas, como eram aqui os discípulos de Davi. E glória a Deus, irmãos, porque a igreja foi estabelecida para isso. A igreja foi estabelecida para transformar a vida das pessoas. Você é uma prova viva disso. Eu sou uma prova viva disso. A graça superabundou sobre as nossas vidas e nós estamos sendo transformados de glória em glória. Não queira que os seus discípulos estejam prontos.
Não cobre uma maturidade dos seus discípulos que você mesmo não tinha. Não faça isso, mas inspire-os, lidere-os, seja instrumento de Deus na vida deles. Sabe, eu fico impressionado porque a Bíblia diz que um dia Davi suspirou: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então a Bíblia diz que 3 desses homens, desses valentes de Davi, eles romperam o arraial dos filisteus e foram buscar uma botija, uma jarra d'água para Davi, no meio do território inimigo. Que loucura! Uau, olha que homens que eles se tornaram homens de honra. E a Bíblia diz que Davi nem sequer se deu ao luxo de beber essa água, porque eles arriscaram a própria vida, apenas por um desejo. Claro que eu não estou dizendo aqui, claro, você serve a Deus servindo os homens, isso é verdade. Mas o foco aqui não é esse. O foco é que eles haviam sido inspirados por Davi. E a Bíblia diz, você sabe de uma coisa? Que Davi matou o gigante Golias, você sabe disso. Mas a Bíblia diz que Davi matou outros gigantes através dos seus discípulos, dos seus servos. Olha o que diz, 2 Samuel 21, 22. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. A Bíblia diz que Abissai, Sibecai, Elanã e Jonatas, valentes de Davi, também mataram seus gigantes. E a Bíblia está afirmando que Davi matou os gigantes através deles. Sabe por quê? Porque aquilo que você constrói da parte de Deus na vida dos seus discípulos vai ecoar por gerações e vai ecoar pela eternidade. Inspire os seus discípulos. Não acuse-os. Só seremos líderes vencedores se inspirarmos os nossos discípulos a serem como somos. Sabe, nós seremos líderes vencedores se nós tivermos bons sucessores. Não há uma boa sucessão sem bons sucessores. Não há liderança bem-sucedida se ela não for multiplicada através de outros que fazem o mesmo que você faz. Pastor, mas eles não querem saber nada com nada. Insista. Gálatas 4,19, Paulo diz: meus filhos, por quem de novo sopro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, sabe, o Evangelho é isso. É a cruz de Cristo transformando e trazendo à realidade aquilo que nós já temos no mundo espiritual. E você é um instrumento da parte de Deus para que os seus discípulos amadureçam. Mas às vezes dói. Às vezes requer tempo de oração, de investimento. Sabe, eu costumo falar para minha esposa: amor, quem dera que a Ana Gabriela, minha filha de 4 anos, e os discípulos, nós falássemos apenas uma vez e eles mudassem de postura. Mas não é assim. Não é assim com os filhos naturais, não é assim com os filhos espirituais. Nós precisamos insistir, inculcar a palavra de Deus na mente deles. Ser essa segurança que eles têm. Essa pessoa que é inabalável. Pastor, mas eu não consigo. Consegue, porque se Deus estabeleceu você, Ele também te capacitou para isso. Creia. Então, líderes vencedores, eles se posicionam, eles buscam ao Senhor, eles se apegam não ao que vê, não aos fatos, mas à verdade da palavra de Deus. Eles não negociam as suas atribuições, forjam alianças com os iguais e inspiram outros a fazer o mesmo. Quero declarar que a graça de Deus é multiplicada sobre a sua vida nesse tempo para que você seja um líder vencedor. Feche os seus olhos onde você está. Deixe eu orar por você. Espírito Santo de Deus, ó Pai, eu oro pelo Senhor e coloco diante do Senhor a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu sei que essa palavra foi colocada pelo Senhor no meu coração. E eu quero declarar a Deus que o Teu Espírito confirma essa palavra no espírito e no coração de cada um dos meus irmãos. Senhor, eu declaro que sobre eles há abundância de graça e sobre eles há uma capacitação extraordinária da parte do Senhor para cumprir o propósito pelo qual eles foram estabelecidos. Ó Deus, eu quero declarar que esse tempo e nenhum inimigo que se levante vai roubar aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um desses irmãos. Eu declaro a graça abundante de Deus sobre a sua vida. Eu sempre vou ministrar algo da parte de Deus, conforme Deus colocar no meu coração. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, permita que o Senhor fale ao coração de muitas pessoas.
em nome de Jesus. Ative as notificações. Forte abraço. Fique na paz.